é o seguinte. Eu vou entrar no assunto principal aqui, que é do Jones Manuel, tá? O Jones Manuel, ele é aquele cara que, inclusive, a gente já combateu aqui, tá? Já falou muita bobagem. Eu já rebati vários vídeos dele aqui. E o Jones Manuel, ele é de um partido que não é partido, chamado PCBR, alguma coisa assim. PCBR. Deixa eu ver aqui se é PCBR. PCBR, acho que é isso mesmo. É Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Jones Manuel é do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. O que eu já acho ridículo, tá? E o que eu já acho totalmente, tipo assim, é puro marketing, na minha humilde opinião, tá? É uma coisa meio bizarra. Ninguém quer isso. Mas, aí o que acontece? O Jones Manuel, ele cresceu nas redes sociais fazendo duras críticas ao governo Lula, fazendo duras críticas ao próprio PSOL, fazendo duras críticas ao PT, ou seja, queimando todo mundo, dizendo que eles são neoliberais, que eles são partidos de direita, que eles são parte do sistema, que eles são um monte de coisas. Sim, Rogério, eles não são partido ainda. Eu sei disso, Rogério. E aí o que acontece? Bom, todo mundo que acompanha o canal aqui, já viu, né? As críticas que eu já ouviu e viu as críticas que já fiz ao Jones Manuel. E eu, quando fiz as minhas críticas, eu sempre disse, ele é um ótimo historiador, mas é um péssimo político e ele vive no mundo dele, né? Ele vive no mundo de Nárnia, né? Então, eu acho que ele é um cara totalmente despreparado para a política, ele é um cara totalmente despreparado para alçar um cargo político, porque ele simplesmente não entende a lei, ele não entende como funciona o Estado Democrático de Direito, e as ideias dele nunca vão passar perto de algo que se encaixe dentro da nossa Constituição. É uma cabeça infantil, né? Ele é infantil, ele chega a ser infantil, né? Essa é a verdade. Então o que acontece? Eu acho que o Jones Manuel percebeu que pelo PCBR ele ia continuar na vidinha dele lá de comunista, web comunista, e ele falou, preciso cair na realidade agora. E o que aconteceu? Ele simplesmente foi para o PSOL, para ser candidato a deputado federal pelo PSOL. E o PSOL aceitou. Ok. Então vamos lá. O que tem o Jones Manuel no PSOL? Puro interesse. E o PSOL precisa ficar atento e o PT precisa ficar atento e o Lula precisa ficar atento. Por quê? O Jones Manuel, ele não está indo para o PSOL para fazer uma frente ampla, como o Lula fez com Alckmin, com várias outras pessoas, para combater o fascismo. O Jones Manuel está indo para o PSOL por uma pura viabilidade eleitoral. É só puramente uma viabilidade eleitoral para ele alcançar o status de deputado, para ter visibilidade, para impor a sua própria bolha, que não vai dar em nada, não vai ajudar absolutamente o Brasil em absolutamente nada, porque todas as ideias dele são inconstitucionais, e é apenas por um projeto de poder próprio,
Só. E o projeto de poder próprio que ele tem necessita de dinheiro e de estrutura que ele vai utilizar do pessoal. Tá? Então vamos separar as coisas aqui. Uma coisa é o que o Lula fez, que diante de uma ameaça à nossa democracia, ele se uniu e está trabalhando tecnicamente para conquistar tudo aquilo que ele entende que é bom para o povo e está entregando. Na medida do possível e na medida que só ele consegue entregar, o Lula. Só ele consegue entender o sistema e fazer com que as coisas andem. Ah, Vitor, queria que andasse mais. Todo mundo queria, mas a gente sabe que tem um parlamento. E sem o parlamento você não faz nada. Então, o Jones Manuel, que sempre chamou toda a ala lulista ou que segue o Lula de neoliberal, que chamou toda essa galera, PSOL, PT, PSB, sempre chamou todo mundo de neoliberal, chamou todo mundo de vassalos do sistema. Hoje, o Jones Manuel faz parte dessa suposta ala neoliberal, mas ele se coloca de uma forma diferente. Porque ele chama agora isso de... Ele tá chamando isso do que já usaram anteriormente, que é de uma candidatura democrática. Ele está utilizando o PSOL por uma questão democrática. Quando, na verdade, a gente sabe que é uma pura troca de interesse. Vitor, mas e o PSOL? Por que aceitou? Porque para o PSOL, se ele for eleito, é um número a mais para o PSOL, ele pode puxar alguém. Por quê? Porque tem um monte de louco que pode votar nele e o pessoal não sabe. Pode ser que o Jones Manuel não seja eleito e também ajude um cara do PSOL a mais. De repente o pessoal faz um deputado a mais. Tem muita coisa, só que a gente tem que lembrar do seguinte. Nós temos que ter a consciência de que o projeto do Jones é um projeto do Jones, não é um projeto para o Brasil. É um projeto do Jones. É um projeto dele. Ele é narcisista. Ele é antidemocrático. Ele acha que todo mundo é otário, mas não é. Ele já mostrou quem ele é. Ele já mostrou que eu estou lá, mas não me misturo. Cuidado, pessoal. Atenção, pessoal. Vocês vão piscar e ele toma esse partido de vocês. Vocês estão subestimando ele, dizendo que ele é uma ótima aquisição do PSOL? Desculpa. Vocês estão errados. Vocês estão errados. Tá? Tá cheio de gente no PSOL apoiando a candidatura de Jones Manuel. Pode ser um ponto positivo na questão eleitoral pragmática para vocês? Pode. Mas se ele se tornar deputado, preparem-se para rasteira. Se vocês tiverem cabeça suficiente de deixar esse cara na suplência e ajudar um de vocês a crescer, ok. Agora, se vocês não tiverem esse controle, o cara vira deputado, preparem-se para rasteira. Porque ele não tem nenhuma afinidade com vocês e ele vai se tornar uma voz no parlamento contra o Lula, porque o Lula vai se reeleger e ele vai bater no Lula. Se ele se eleger e um cara da extrema-direita ganha a eleição, vai ficar elas por elas. Ele vai ficar fazendo discursos totalmente aleatórios, que ninguém acredita, coisa que só ele acredita nele mesmo. Mas, se o Lula se eleger, preparem-se, porque ele vai começar a bater no Lula todo dia. Todo dia. O PSOL vai sofrer um desgaste e ele vai
provavelmente sair do PSOL e vai fortalecer o PCBR para depois combater, inclusive, o próprio PSOL. Bom, ele tem um projeto de poder que é dele. Se ele tem esse projeto de poder que é dele, ele tem o direito de ter esse projeto. Eu não sou contra ele ter qualquer projeto de poder dele. Mas que ele o faça com os votos do PCBR e que ele monte um partido como o MBL fez. O MBL montou um partido fascista, vagabundo, criminoso, porque aquele partido do MBL tá fazendo um monte, tá cometendo crime todo dia nas suas falas, dizendo que quer fazer desse país um país-eco daquele lá que virou ditadura, que quer prender gente sem o devido processo legal, mas o MBL fez o correto. Foi lá, homologou um partido com os votos deles, com as assinaturas deles, com tudo deles. Eles não se montaram, e quer dizer, o Kim Kataguiri se montou em outros partidos antes. E fez exatamente isso. O Kim Kataguiri montou no DEM, depois ele foi para outro lá, acho que União Brasil, se não me engano, ele foi galgando esses coisas e depois eles montaram o Missão. Mas montaram Missão. O Jones Manoel vai fazer a mesma coisa. O Jones Manoel vai usar o PSOL. Depois o Jones Manoel vai montar o partido dele e vai bater em todo mundo. Então, cada um cria a cobra que quiser. Eu só espero que você tenha um soro para quando for picado. Cada vez que vocês dão abertura, tendo tanta gente boa e técnica, pessoas que poderiam ser discípulos do próprio Haddad. A gente precisa de gente técnica como o Haddad no Brasil. Tem que pegar indicação do Haddad e abrir espaço para esses caras. O Jones Manoel, ele deveria ter o espaço dele conquistado por ele próprio, porque ele tem um projeto de poder que é só dele. Então deixa ele montar o PCBR do jeito que ele quiser. É democracia. Agora, abrir espaço pro Jones Manoel, que até agora só bateu na gente, só bateu na ala democrática com ideias antidemocráticas. Vamos ver se o Jones Manoel vai mudar o discurso. Porque só ele tá dando vários... Eu vou passar um vídeo aqui agora. Vamos lá. Ó, primeiro, eu vou passar um vídeo aqui primeiro, porque o Jones Manoel, com essa candidatura pelo PSOL, ele conseguiu ser criticado pelo Mamãe Falei. E eu vou falar pra vocês... O Mamãe Falei tá com a razão. Porque o Jones Manoel tá se contradizendo. Olha, tem uma pessoa aqui chamada Levi Nascimento. Ele fala assim, o Jones está certo. O Jones está certo no quê? Olha lá, o Levi Nascimento falou assim, o lulismo é o neoliberalismo de esquerda. Mas eu não disse que ele não é liberal. O Lula, ele é um cara democrático. Ele é o cara que é o equilíbrio entre todas as forças. Eu não tô falando que é errado ser neoliberal. O Levi, eu não tô falando que o Lula não é neoliberal e eu não tô falando que o Jones está errado chamando o Lula de neoliberal. Eu tô falando que o Jones criticou o neoliberalismo a cada segundo da vida dele, até ele se transformar nessa potência que ele é na internet, e hoje ele tá junto com o neoliberalismo. Ei, qual é a parte que tu não entendeu, Levi? Qual é a parte? Eu tô falando outra língua aqui? Você quer que eu mude o idioma? Qual é a parte que tu não entendeu? Eu tô criticando aqui a contradição.
Eu tô criticando aqui a contradição do Jones Manuel. Eu não tô criticando o que ele falou. E na boa, eu aceito o neoliberalismo do Lula. Eu gosto do neoliberalismo do Lula. Eu gosto da maneira com que o Lula faz as coisas. Porque o Lula não tem que governar só para uma parcela da população. O Lula tem que governar para todo mundo, diminuindo as desigualdades sociais. E é isso que ele tá fazendo. O Haddad tá fazendo uma política econômica equilibrada, governando para todos e diminuindo as desigualdades sociais. Sempre vão existir empresários, sempre vão existir os rentistas, sempre vai existir a classe trabalhadora, todos. Eu quero um presidente que governe para todos. Agora, se você quer uma revolução, Levi, vai lá na casa do Jones Manuel e manda ele sair do PSOL. Porque isso é hipocrisia. Só isso. Tá? É hipocrisia. Vamos lá. Jones Manuel conseguiu a façanha de ser criticado pelo Mamãe Falei, né? Mamãe Falei. Olha lá o Levi. Sim! Revolução! Vai fazer revolução lá no Congresso, Jones Manuel, ganhando 50 mil por mês, com 40 assessores, cada um ganhando não sei o quê, com carro pago pelo governo. Vocês são revolucionário de sofá, querido Levi. Levi, revolucionário de sofá, Levi. Revolucionário sou eu aqui, ó, brigando todo dia. Isso aqui é uma revolução democrática. Para, mano. Revolução de YouTube, mano. Vá. Vamos falar de Jones? Ó, segura essa aqui, ó. Os revolucionários sendo criticados pelo tarado de Kiev aqui, ó. Vamos falar de Johnny? Veja, camarada. Como é que ele fala? Salve, camarada. Na revolução da classe trabalhadora. A imitação dele é boa, o cara tem a manha. Aí eu tenho que tirar. Eu odeio esse cara, tá? Eu já fiz vários vídeos aqui refutando tudo deles. Tudo. Mas a imitação do cara é tiração. A imitação do cara é perfeita. Vamos lá. Vamos falar de Johnny? Vamos falar de Johnny? Veja, camarada. Como é que ele fala? Salve, camarada. Na revolução da classe trabalhadora não pode ter partido na lógica do grande capital. Pode não. Você tem que ver que na classe trabalhadora... Aí ele fica balançando a perna aqui, né? Você tem que ver, Maxwell, põe na tela, PSOL analisa possível candidatura de Jones Manuel à Câmara 26. Nessa hora, amigos, pausa na ideologia. Dá uma pausa aqui, ó. Deixa eu me eleger. Ih, falhou meu fone aqui, voltou. Deixa eu me eleger. Depois a gente pensa nos princípios que a gente defende. Né? Ele já tá postando coisa em collab com a Sâmia. Então ele vai ser candidato pelo PSOL. Acabou. Por quê? Porque o PSBR não existe. Ele é tipo a organização soberana. Não sei se vocês viram que o... Como é o nome dele mesmo? Lá o Ian Neves, ele tomou um golpe na Soberana, né? Só resumindo, o golpe é o seguinte: eles têm um conjunto chamado Soberana, eles fizeram a... Como é que é? A Samaco, um negócio assim, Saúde Mental Camarada. Você viu isso daí? E aí, cara, eles organizaram, né? Uma diretoria saúde mental camarada para ir nas fábricas, sei lá onde, pegar a classe trabalhadora, né, e fazer aí terapia com os caras. O que o pessoal percebeu? O pessoal dessa Samaco se ligou o seguinte: mano, ninguém quer fazer revolução, velho. Os caras querem mais dinheiro no bolso, né? E aí essa própria galera da Samaco pegou e falou assim: irmão, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma reunião. Eles convenceram o resto da Soberana a tratar o Ian Neves e esses caras como, beleza, vocês são a parte da comunicação, vocês são, como é que eles falam? Os youtubers da revolução. Vai lá divulgar o YouTube da revolução, enquanto eu vou falar com a galera aqui e conseguir mais direitos pra eles, etc. E aí o Ian Neves tá lá: a gente não pode deixar que o grande capital, lógica do grande capital, consuma. Enfim, ele tomou um golpe da própria Soberana. Onde eu quero chegar com isso? Quando você pega esses caras, o Jones Manuel, que diz que leu livros, que é professor, né? Ele veio de lá, ele é muito foda. No final das contas, esses caras são crianças. O PCBI, leiam as convenções do PCBI. Cara, é risível, cara. É risível.
Aí esses caras têm que baixar a cabeça pro PSOL. Só que aí existem algumas contradições nisso. A primeira delas, põe na tela aí. A primeira delas é o seguinte. Próxima. A primeira delas é o seguinte. O Boulos, o maior representante do PSOL, né? Isso é de 2024, quando ele foi candidato a prefeito. Ignora o estatuto do PSOL e recebe dinheiro de familiares de banqueiros. Nessa hora, amigão, a revolução pausa um pouco. Vamos parar um pouco a revolução. Vamos trair aquilo que a gente defende, porque afinal de contas, né? A gente não pode, mas meio que a gente pode estar dentro da lógica do grande capital, né? Bom, isso aqui já é fake news porque ele tá distorcendo, né? Pessoas ligadas a banqueiros, tem várias pessoas ligadas a banqueiros que não são bolsonaristas, né? Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Que querem o próprio Lula teve um vice. Mas o que eu queria dizer é que até esse momento aqui, o Jones Manoel conseguiu ser criticado por esse cara. Por quê? Porque ele deu abertura. Ele criou toda uma... Ele criou toda uma... Como posso dizer? Todo um mundo fantasioso, Jones Manoel, do comunismo e da revolução, para no final das contas entrar no PSOL. Entrar no PSOL. No final das contas, o cara entrou no PSOL. Então é só isso, tá? Alô? Oi, tô tranquilo? Mais ou menos, né? Mais ou menos, mas vamos indo. É Alexandre, tudo bem? Beleza, querido, o que manda? Tudo bem. Rapaz, eu tô assistindo aqui tua live aqui, rapaz, e vendo esse Jones Manoel, que eu nem conhecia esse cara, né? Não, o Jones Manoel, ele ficou bem famoso porque ele virou, tipo assim, a referência comunista brasileira, né? Pois é, né? A referência comunista, que comunismo, né? Que comunismo é esse, né? Então, assim, o comunismo do Jones Manoel é o seguinte, o comunismo dele, ele vive do YouTube, né? O principal trabalho dele é o próprio YouTube. Ele paga, inclusive, acho que as pessoas lá pelo canal dele, né? Ele banca lá tudo. Ele tinha um partido que foi uma cisão, né? Eu acho que com o próprio PSOL e outros, né? Com o PCB, né? Com o PCdoB. Eu não lembro se era o PCB ou o PCdoB. E ele criou o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Revolucionário. Vai fazer revolução através das armas, não é isso? Eu não sei do que tipo de revolução ele quer fazer, mas eu não sei se é com arma. Eu não sei se é com... A única revolução comunista que eu conheço é através das armas. Exato. Agora, a gente pode colocar a palavra revolucionária como outra coisa. A gente pode colocar como uma ideia revolucionária também, mas assim, enfim, a gente sabe que não é bem dessa forma. Mas ele criou, eles estão no PCBR, pra no final ele entrar no pessoal que é do Boulos, que tá do lado do Lula, que ele falava que todo mundo era neoliberal e trabalham pro sistema. Olha, eu acho assim altamente jurássico esse pensamento, né? Total. Eu me formei junto com o Tarcísio Mota, o deputado federal Tarcísio Mota. A gente estudou junto na mesma universidade. Nós nos formamos na mesma universidade. E o Tarcísio Mota é do PSOL. E eu garanto a você que esse não é o pensamento dele, né? Esse pensamento revolucionário, isso é uma coisa jurássica, que já não existe mais. Não, nem cabe no nosso Estado democrático de direito. Nem cabe. Você nem pode estar aqui falando sobre isso. Isso acabou. Isso já não é mais viável em sociedade moderna nenhuma. Né? Isso acabou. O próprio Marx, se tivesse vivo hoje, com certeza ia rever vários pensamentos dele. Até porque o pensamento do Marx... Olha aqui, só um adendo aqui rapidinho. Tem uma pessoa aqui, um tal de Levi Nascimento, que ele tá querendo aparecer aqui no chat. E ele acabou de escrever uma bobagem aqui. Ele falou assim, o Paulo Freire é comunista. O próprio Paulo Freire, tem vídeo do Paulo Freire dizendo, eu nunca falei que eu sou comunista e não sou. Não, Paulo Freire é marxista. Ele não disse que é comunista, não disse nada disso. Ele nunca falou isso. Não, até porque Paulo Freire já é uma coisa mais moderna, né? Sim. E tem a ver com a forma como ele mostra, através da educação, a realidade de cada um dentro de uma sociedade, né? Isso é marxismo.
Sim. Isso não quer dizer que seja comunismo, né? Existe uma diferença muito grande em relação a isso, né? O próprio pensamento do Marx em relação ao comunismo, ele já é, por si só, utópico, Sim. né, para a sociedade atual. Mas o que foi mais Porque importante era do o Marx... pensamento da época dele, do mas século XIX. Mas o que foi mais importante do Marx não é nem a questão do que ele acha que é o ideal, e sim do que ele... da previsão que ele fez, que é exatamente o que ele falou que ia acontecer. Não, o pensamento do Marx hoje, se você for fazer uma análise, a maioria desse pensamento hoje é super atual. Sim, Muito exatamente. Tudo cai Muito perfeito, atual. né? Tudo cai perfeito. Exatamente, até porque ele fez uma análise do sistema capitalista tem como ninguém. Sim. Eu não conheço nenhum tipo de pensador que tenha entendido o Exato. capitalismo como entendeu Marx. O problema é que a sociedade ideal para o Marx é utópica. Sim. Mas a gente não pode criticar o Marx por isso, porque a gente está pensando com a cabeça do século XXI. E o Marx é um pensador do século XIX. A gente tem que contextualizar. Sim. É o que eu digo. Se Marx estivesse vivo, ele ia rever vários conceitos que ele mesmo criou, né? Até pelo desenvolvimento das sociedades. Até porque também a gente tem que lembrar que hoje muita como posso dizer, muito do valor das coisas tem a propriedade intelectual, né? Não é só de força de trabalho, né? Então, claro. Então, assim, uma ideia hoje vale mais do que a própria força de trabalho. Então, a gente não pode minimizar tudo ao material, como era naquela época, né? Sim, com certeza. Por isso que eu te falo que se ele tivesse vivo, ele iria reformular vários conceitos dele. Sim. E se ele fosse vivo na Revolução Russa, ele teria condenado os princípios da Revolução Russa, porque não tem nada a ver com o comunismo que ele elaborou. Sim. Né? Nada a ver. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... E o comunismo, na essência, nem teria um líder, né? Na verdade, não tem governo, não tem Estado, né? Não tem Estado. Exatamente. Não tem Estado. O socialismo seria um passo para chegar no comunismo, que é uma coisa totalmente absurda. É o caminho. Isso, exatamente. Para ir para o Marx, é o caminho para chegar na sociedade perfeita, que era o comunismo. Né? O que hoje mudou também, esse conceito de socialismo. Mas, na verdade, o que eu estou querendo dizer é que esse tipo de pensamento hoje, pleno século XXI, é jurássico. É jurássico, é absurdo. Né? E eu garanto a você que não é o pensamento hoje vamos assim dizer, de um partido como o PSOL. Né? Isso é uma excrescência. Né? É uma excrescência. Não tem mais essa coisa de revolução através de arma, não existe mais isso. A sociedade mudou. A cultura, e as mudanças da sociedade atual, a mudança hoje na sociedade, ela só acontece pelas vias legais. Não tem nenhuma revolução. Ela tem que acontecer passando pelo parlamento, dentro do rito processual. Esse conceito de revolução, que é o conceito de Marx, conceito de violência, isso está fora de total de contexto atual. Pensar dessa forma hoje é jurássico. Eu me lembro que quando eu fiz a faculdade de História, eu tive um colega que disse que quando houvesse a Revolução, ele estaria de um lado e eu estaria do outro. Veja bem, eu era trabalhador, trabalhava no Banco do Brasil. E ele não trabalhava em lugar nenhum. Ele era filho de um fazendeiro do interior do Rio e estava estudando História na Universidade Federal Fluminense. Aí eu perguntei para ele, tá bom, mas você trabalha onde? Ele não trabalhava, simplesmente não trabalhava, mas ele era revolucionário. Então, é nesse ponto que eu quero tocar. E como é que eu vou estar de um lado e ele de outro? Se eu era o trabalhador e ele não. Né? É uma coisa completamente... E as pessoas têm que entender que a adaptação dos pensadores e de tudo que aconteceu ao longo da história, ela tem que acontecer de forma coerente, né, com o que a gente vive. Porque assim, não é porque Marx falou daquele jeito e você se auto-intitula marxista que você tem que levar ao pé da letra tudo que ele fala. Porque tem contextos que mudam. Então você pega o que é interessante, pega o que ele falou para você perceber o presente, para ver o que precisa ser mudado. E não pegar o contexto do século passado para tentar adaptar hoje. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Em pleno século XX, Gramsci, ele reformula o pensamento do Marx, né? Quando ele escreve os cadernos do cárcere, preso, ele já faz uma reformulação e já mostra a diferença, né, daquela sociedade fascista do século XX para aquilo que o Marx pensava no século XXI, sem sair dos conceitos marxistas, né? E eu acho que ser marxista é isso, é você ter na cabeça o básico, que é aquilo que conduz à análise da sociedade capitalista, que vale até hoje, e você sair dessa parte radical que não existe mais, que é jurássica, né? É a mesma coisa que você querer que hoje exista um dinossauro. Exato. Né? Então é isso. Então isso é um pensamento dinossáurico, se a gente pode dizer assim. Né? E toda vez que eu vejo isso, eu me encosto. Né? Eu tô vendo aqui você falando... Não, outro dia eu fiz um vídeo... Aqui. Outro dia eu fiz um vídeo rebatendo o Jones aqui, eu fiz um react de um vídeo do Jones, onde ele fala sobre o STF. O cara nem sabe como é constituído o STF. O cara nem entende que os ministros do STF, indiretamente, têm mais votos que o próprio presidente. Porque o ministro do STF, ele é indicado pelo presidente, mas ele tem que ser autorizado por 81 senadores. Com certeza. E lembrando que... Na verdade, quem coloca o ministro é o Senado. É o Senado, exatamente. Eu expliquei isso no vídeo. O Jones Manuel falou assim, porque o presidente... Meu, peraí, cara. São 81 senadores que são votados pelo voto direto também, igual o presidente. Não é voto proporcional, igual a Câmara dos Deputados. Né? Então, assim, é tanta bobagem. E agora o PSOL, eu só espero, como eu falei aqui, eu só espero que o PSOL tenha o soro antiofídico da cobra que eles estão criando. Com certeza vai ter. Não se preocupe, não. Eu conheço o pensamento de muita gente dentro desse partido e sei que não é esse o pensamento. Apesar do PSOL ter vindo, né, de uma ala mais radical do PT, né? Então, o PSOL vem de uma ala mais radical do PT e com algumas colocações daquele outro partido extremamente radical também, o PSTU. Sim, o PSTU. Não, que o PSTU é aquele louco lá do... Como que é o nome dele lá, o cara do PSTU? Oh, meu Deus do céu, esse cara é funcionário do Banco do Brasil. Nossa, psicopata. Ele tá sempre no 247 lá, né, ele? Sim, mas ele assim, eu tive muito embate com ele. Né? Quando eu fazia faculdade de História, ele estava fazendo mestrado na área de História do Direito. Ele é advogado e dá aula de História do Direito. Oh, meu Deus do céu, fugiu da minha cabeça aqui. A idade é um negócio complicado. Né? É o Rui Costa Pimenta. Ciro Garcia. Ah, não, Ciro Garcia é outro. Eu tava falando do Rui Costa lá, Pimenta. Não, Rui Costa não, nunca conversei com ele. Rui Pimenta, não, é Rui Pimenta, não é Costa Pimenta, é Rui... E ele veio do PSTU. Isso, né? Assim, o próprio, esse deputado que é professor de História, oh meu Deus do céu, eu inclusive li livro dele. Tudo bem, sem problema. Ele já é meio coroa, cabelo branco, esqueci o nome dele. Idade é um negócio danado, né? Mas ele já não tem esse pensamento radical. Então existem... o pensamento radical acho que começa com os primeiros cabelos brancos, né? Existem correntes diferenciadas dentro de um partido. Né? Um partido, na verdade, assim como o PT, ele não é único. Existem correntes diferenciadas dentro do partido, né? Que não concordam ou concordam com o que a cúpula pensa em termos de ideologia política, né? Então, é o que eu digo. O pessoal falou aqui que o PSTU... Quem imagina a nossa filosofia. O pessoal aqui tá lembrando aqui que o PSTU é o tal do Zé Maria. E o PCO é o Rui Costa Pimenta lá, né? Esse é o PCO, exatamente. Isso. Não, mas eu não tô nem falando dele. Esse cara é radical demais. Né? Eu tô falando de uma outra pessoa que tem uma consciência intelectual muito grande. Ele é professor de História do Direito, mas ele é radical demais. Ele se diz leninista. Né?
Mas, assim, isso é jurássico. Sim, Isso sim. É totalmente. é uma forma que não se evolui. Não existe Até esse, porque não se a existe, gente for não, exi, pensar em Lenin, não existe aplicabilidade, né, no contexto atual. Até, até porque se a gente for pensar em Lenin, né, quando se consolidou a Revolução Russa, qual foi a primeira medida econômica que o Lenin tomou? A NEP, que é uma medida de economia de mercado capitalista, né, que balançou pra caramba com o Estado revolucionário, né, russo, né? Sim. Mexeu com a cúpula do Estado Revolucionário Russo, né? Que é justamente aplicar medidas de mercado numa revolução totalmente socialista. Sim. Né? Essa foi a primeira medida do Lenin, a chamada NEP. É muito importante saber disso. Né? Então, as coisas são muito mais complexas do que parece, e você achar que vai fazer revolução pegando em armas. Isso é ridículo. Não, isso é ridículo. Isso é ridículo. É ridículo. E assim, eu fiquei assustado. Isso é ridículo. Eu fiquei assustado porque o PSOL, ele se transformou, assim, pelo que eu tenho percebido, pelo menos dos discursos dos principais, lá na Câmara dos Deputados, eu tenho percebido que eles têm tido coerência, né, em alguns assuntos. Sim, Eles são totalmente constitucionalistas, eles são totalmente legalistas, né? Então eles estão sempre conectados de forma direta com a nossa lei, com os princípios da nossa Constituição. Só que aí você coloca um Jones Manuel no meio, é pra quê? Pra bagunçar? É pra quê? Agora, se eles querem utilizar os votos do Jones Manuel pra se fortalecerem, eu só tenho uma questão. Que tenham o soro antiofídico contra a picada que podem levar mais tarde. Então, é só isso mesmo. Mas é isso, querido, eu vou continuar aqui, senão não vai dar tempo. Porque você vai dar uma aula aqui pra gente, a gente precisa marcar uma live pra você dar uma aula aí pra nós aqui. É como diz o velho ditado, né? Na brincadeira, claro. Nada como um dia antes do outro. Não tem jeito. Os caras vão ter que aprender mas eu acho que eles já estão bem velhos para aprender alguma coisa, né? Já deviam ter aprendido, né? Esse não é o pensamento, o principal pensamento ideológico do pessoal, não. Né? Então, vamos continuar aí, vamos tocar. Obrigado aí pelo elogio. E eu tô sempre aqui assistindo suas lives da tarde, porque à noite eu durmo cedo, né? Eu só assisto no dia seguinte de manhã, tomando meu café da manhã. É isso aí. Obrigado, querido. Te agradeço e é sempre um prazer falar com você. Obrigado. Grande abraço. Esses dias eu mandei um pix pra você. Ô, querido, eu te agradeço. Desculpa. Me perdoa. Te agradeço muito. Obrigado. Um abraço pra você. Valeu. Desculpa interromper. Eu que agradeço a tua ligação. Tchau. A Karina Ribeiro falou assim: Vitão, o Levi quer debater. Pô, tem um telefone aqui. Você quer que eu te ensine, Levi, a ligar? Não? Ou você sabe fazer sozinho? Pô, tem um telefone aqui. É só ligar. Só ligar e debater. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui agora esse cara falando sobre a filiação democrática do Jones Manuel no PSOL. Vamos lá. Um tema bastante relevante é que este fim de semana foi um fim de semana muito agitado ao redor da ideia da candidatura, da filiação democrática do Jones ao PSOL e da ideia da candidatura dele pelo PSOL à Câmara dos Deputados lá por Recife em 2026. Então, há um vídeo, inclusive, aqui no canal, vai lá, do Jones, explicando em detalhes esse tema, o que é exatamente filiação democrática, como funciona. Segundo ele, eu não senti isso, mas ele disse que muita gente achando que ele estava saindo do PCBR para entrar no PSOL. Então ele está explicando em detalhe, eu vou botar um resuminho aqui. Porra, então é barriga de aluguel mesmo, né? Então é barriga de aluguel. O PSOL tá dando uma cadeira pro Jones Manuel, é isso mesmo? Sendo que o Jones Manuel tá dizendo que continua no PCBR. Ô, pessoal, você vai... Olha, só tinha 2 partidos que eu acreditava nesse país. 2. PT e PSOL.
E são os poucos partidos que têm diretórios municipais e estaduais com os conselhos votados, né? Ou seja, tem nominata de verdade, né? E agora vai começar a partido com barriga de aluguel? Acho que vai ficar ruim isso aí. Vamos lá. Que um dos elementos da tática do PCBR é me lançar candidato a deputado federal pelo PSOL em Pernambuco na condição de filiação democrática. Vamos explicar o que é uma filiação democrática. Gente, eu não vou sair do PCBR, eu não vou deixar de ser militante. Olha, a Marisa Ginac, ela falou assim, ó. Gente, agora não é hora da esquerda brigar. Querida, a gente não tá brigando entre a esquerda. A esquerda tá bem... A esquerda, e não só a esquerda, tá? O campo de centro democrático com a esquerda tá muito unido. O Jones Manoel não é de esquerda. O Jones Manoel é um revolucionário que quer fazer a sua própria caminhada utilizando o PSOL como escada para isso. Ele bate no Lula todo dia. Ele fala que o Lula destruiu o BPC. Ele fala que o Lula acabou com os direitos trabalhistas. Ele fala que o Lula, ele destrói o Lula todo dia. Ele não faz parte. Ele é um outro cara. Ele é outra pessoa totalmente fora do que a gente todo dia faz aqui. Ele é contra o Lula. Ele chama o Lula de neoliberal que trabalha pro sistema. Eu não sei, a gente não tá brigando entre esquerda, a gente tá brigando com o Jones Manoel, que tem destruído a imagem do Lula no Brasil. Ele trabalhou para isso. Do PCBR, eu sou militante, fiz parte da fundação do PCBR, sou membro, aliás, estou membro da direção nacional do PCBR, do Comitê Central do PCBR. A filiação democrática é uma tradição histórica da esquerda brasileira, que é basicamente o seguinte: uma organização política que não tem registro eleitoral, outra organização política que tem registro eleitoral aceita lançar o militante da organização sem registro como candidato. Eu vou continuar militante do PCBR, sou militante do PCBR e serei candidato filiação democrática pelo PSOL. Bom, ele fez toda essa explicação. Você perceba que ele fez toda uma retórica complicada para você não entender absolutamente nada. E eu vou resumir aqui. Aperta a tecla SAP. Barriga de aluguel. Vou usar o seu partido para o meu projeto pessoal de poder. Pronto, é só isso. Ele fez toda ele fez todo esse floreio para dizer que ele tá usando o PSOL e o PSOL tá dando essa oportunidade para ele, vai saber pelo quê, só para ele poder se candidatar, porque o PCBR não é nada, não conseguiu se homologar como partido, só isso. Então eu não vou sair do PCBR para ir para o PSOL. Continuo militante do PCBR e, tudo dando certo, teremos uma filiação democrática para ser candidato pelo PSOL. Militantes do PCR, o PCR, hoje ele tem o seu partido legalizado. Ó, é tipo isso aqui, ó. É tipo isso aqui, ó. O que o Jones Manoel tá fazendo, ó. Eu vou até colocar aqui só pra ilustrar ele falando, tá? Então vamos lá, ele vai falar e enquanto isso vocês assistam essa imagem aqui enquanto ele vai falando, ó. Vejam como essa imagem ilustra bem o que ele tá falando, perceba só, olha só. Ir do PCBR para ir para o PSOL. Continuo militante do PCBR e, tudo dando certo, teremos uma filiação democrática para ser candidato pelo PSOL. Militantes do PCR, o PCR, hoje ele tem o seu partido legalizado, que é o P, né? Mas o PCR passou anos, década de 90, anos 2000 e por aí vai. O PCR lançou candidatos pelo PDT, o próprio Léo Péricles, diga-se de passagem, lançou candidatos. PCR era o nome da UP. Antes da ação, tá? Candidatos pelo PSOL, lançou candidatos inclusive por partidos da direita, pelo PRTB e por aí vai. E veja, isso não é a crítica, viu, gente? A política do PCR. Isso é uma descrição objetiva. Antes de ter o seu registro eleitoral, os camaradas do PCR, que depois fundaram a UP, lançavam candidaturas via filiação democrática pelo PT, pelo PDT, pelo PSOL, por partidos da direita também. Então é isso. Veja, não há... Gente, o Levi Nascimento...
disse que não consegue ligar pra mim. Mano, mas você é mentiroso, hein, Levi? Puta que pariu, mas tu vai ser mentiroso lá embaixo, hein? Tu tá conectado na internet, tu não tem WhatsApp, cara? Tu tá conectado na internet? Tu me liga pelo WhatsApp, velho. Como tu tá falando que não consegue me ligar, mano? Tu tá falando que não consegue me ligar, que não tem crédito pra ligar? E tá militando pelo Jones Manuel? Tenta um emprego lá, porque ele tá empregando uma galera lá. Pelo amor de Deus, mano. Olha o naipe do cara. Novidade. Isso é uma prática histórica na esquerda brasileira. Eu só tenho uma levíssima discordância em termos de mediação, no sentido de que eu teria, pela minha posição individual, eu teria forçado um pouco mais, mantido um pouco mais um debate de candidatura presidencial. É isso. Mas assim, não discordei da tática do PCBR. Acho que a análise que a gente fez enquanto corpo dirigente, né, e que também foi para as bases e tal, é uma análise que tá correta no sentido do que é a tendência hoje. Pode ser que mude radicalmente as coisas, é isso. A eleição é outubro do ano que vem, o registro da chapa é daqui a 6 meses e por aí vai, mas hoje, infelizmente, não vai ter uma candidatura de esquerda radical e nós não temos registro eleitoral, então a gente não vai conseguir lançar uma candidatura à presidência. Ok. Tá? O Bolchevegues fala que ele tem razão. O PCR ainda existe. Então, mas é uma turma do PCR lá atrás que não foi para o P. Então, o PCR ainda existe como organização aí não legalizada. Olha, a Marisa Ginac, com todo respeito, Marisa, eu entendo o que você está falando, mas o que você não está entendendo, Marisa, é que o Jones Manuel, ele não faz parte da esquerda. Ele tem um projeto próprio de poder, totalmente separado. O Jones Manuel cresceu nas redes, indo em programas de extrema direita e de direita, daqueles malucos, falando mal do Lula. Ele ficou famoso nas redes porque ele era um cara de esquerda, comunista, que falava mal do Lula. Tá cheio de vídeo na internet ele falando mal do Lula. Ele fala mal do Lula, ele fala mal do STF, ele tem quase o mesmo discurso da extrema-direita. Com a alegação marxista. É só isso. Tá? Isso aí não sou eu que tô falando. Tá lotado de vídeo, tá cheio de vídeo. Isso aí o Jones Manuel, tem vários podcasts do Jones Manuel falando que o Lula acabou, ele dizimou o BPC. O Loas, lá, é o BPC. Ele tem vários vídeos do Jones Manuel dizendo que o Lula trabalha pros ricos. Mano, isso não sou eu que tô falando. Para o processo eleitoral. O que aconteceu esse fim de semana? Houve uma enxurrada de manifestações de apoio de líderes do PSOL, da esquerda do PSOL, evidentemente, né, à filiação do Jones e a ideia de uma filiação democrática do Jones e a ideia de uma candidatura. Desde organizações de dentro do PSOL, como esta aqui, a Alternativa Comunista, que soltou uma nota de apoio à filiação do Jones, a manifestações individuais. Por exemplo, o Glauber. Dizer que sou um entusiasta da filiação democrática de Jones Manuel ao PSOL. Acho que é fundamental para, nesse momento duro que nós estamos atravessando, ter um camarada que se destaca tanto. Glauber, entenda o que você está fazendo. Você está entusiasmado com o cara que está tentando enfraquecer o STF e que tá batendo no Lula todo dia. Eu não sei se você assiste os vídeos dele, tá, Glauber? Agora, se você estiver fazendo isso por puro pragmatismo político e partidário, Glauber, toma cuidado. Eu já falei. Tenha um soro antiofídico dentro do seu bolso, tá? Porque eu duvido que você vá conseguir dominar essa cobra que você está botando dentro do partido. Eu sempre admirei o Jones Manuel pelo conhecimento de história que ele tem. Agora, na militância político-partidária, o Jones Manuel é, tipo assim, é um problema. É um problema.
na mobilização da luta política em defesa da estratégia socialista. E Jones, como deputado federal por Pernambuco, vai ser aquilo que Lênin orientou: tribuno do povo, priorizando a luta socialista em detrimento da captura na institucionalidade. Ele é contra a institucionalidade. Glauber, você não conhece o Jones Manoel, Glauber. Desculpa, você está desinformado. Você não assiste nada do Jones Manoel. Como eu acho que você assiste pouca coisa na internet. A tua vida, Glauber, é outra parada. Você tem uma militância legal, mas sempre dentro da institucionalidade. Mas você não conhece o Jones Manoel. Você está bem equivocado. O Reprograma, ele falou assim: Jones Manoel está parecendo Bolsonaro, manipulando trabalhadores e jovens emocionados, que só tem em uma mão o atraso e na outra um sonho. Exatamente, você definiu bem, cara, isso, você definiu bem. Jones, estamos contigo, esperando que essa candidatura aconteça, porque nós já sabemos que vem com muita força. Sim. Vocês imaginam? Não, eu torço para que Jones e Glauber não estejam juntos na Câmara dos Deputados. Eu torço para que Jones esteja na Câmara e Glauber no governo do Rio de Janeiro. Mas, numa hipótese, é o Glauber sair candidato a deputado federal. Esse ele está fazendo a consulta lá, as bases político-ideológicas eleitorais dele. Se a decisão for para ele sair como candidato a deputado federal, eu acho que a chance de Glauber ser reeleito é total. Então aí comporia uma bancada. Então vocês imaginam esta bancada com... eu não vou botar a manifestação da Sâmia, porque a Sâmia foi a primeira a se manifestar, a gente já mostrou semana passada. Mas ele com Sâmia e Fernanda Melchiona, por exemplo. Gente, eu recebi com muita alegria o pedido de filiação democrática do companheiro Jones Manoel no PSOL. Vocês conhecem o Jones é do PCBR, é um militante, um escritor, comprometido com a auto-organização, com a luta do povo, está presente em vários frontes, em várias batalhas. Esse pedido de filiação democrática vem em esteira na disposição de ser pré-candidato a deputado federal por Pernambuco. Nós precisamos ter gente combativa no Congresso Nacional. Que lugar que tem sido o Congresso inimigo do povo, uma instituição de classe e não é nossa. A gente precisa de postos avançados, de gente com disposição de enfrentar a extrema-direita e construir. O Melchiona, ele não vai enfrentar a extrema-direita. Ele está tentando criar uma extrema-esquerda que é quase a mesma coisa da direita, de sinal trocado, só. Outro dia ele estava descendo porrete no STF sem nenhum conhecimento, descendo cacete no STF, o mesmo STF, Melchiona, que você toda semana utiliza para uma ação direta de inconstitucionalidade, para uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Todo dia, senhora Melchiona, vocês estão lá impetrando alguma coisa. Agora, eu tô aqui falando do Jones Manoel com relação ao que ele fala nos vídeos dele. Eu não tô inventando, eu não tô fazendo nada. É o que eu vejo dos vídeos dele. Ponto. Eu gosto do Jones Manoel aonde ele tá quando ele fala de história. Agora, quando ele começa a falar de política, Lula, aí ele começa a desandar e é um desgovernado. Mas se vocês querem assim, já falei, soro antiofídico no bolso todo dia. Não tira do bolso, tá? Porque vocês podem precisar. Uma alternativa de esquerda para os trabalhadores e para a juventude. A gente precisa de comunistas no Congresso Nacional. Então, Jones, eu sou mais do que favorável, eu sou mega favorável à tua filiação democrática no PSOL. Vai nessa. O PSOL, que é o partido que várias tradições da esquerda socialista se encontram, eu acho que tem a vocação para abrir as portas. Ele não é socialista, tá? Só para você saber, Melchiona, o partido que ele tava era o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Não tem absolutamente nada a ver com o partido de vocês. Nada. Zero. Para essa filiação democrática e, sobretudo, ajudar a luta política para que a gente vença a cláusula de barreira e a gente tenha um comunista no Congresso Nacional. Conta comigo.
Eu sei, o pessoal já aceitou, Lucelena, a gente já sabe. Eu tô passando esse vídeo aqui porque é uma análise do próprio canal do Jones Manuel, que é o Farol Brasil, que tá mostrando todas essas coisas da época que eu achei esse vídeo aqui, entendeu? Esse vídeo aqui, ele é até meio antigo, ele tem alguns meses, mas é para contextualizar esse assunto que a gente tá comentando aqui. Essa é uma questão interessante da cláusula de barreira, porque o que acontece, se Jones de fato acabar se filiando, né, a filiação democrática dele for aceita, ele for candidato e eleito, será o primeiro deputado federal eleito pelo PSOL no Nordeste. Nunca o PSOL elegeu um deputado federal pelo Nordeste. Você tem o Túlio Gadelha, mas o Túlio Gadelha é da rede, é da federação, não é do PSOL. Outro que não é da esquerda do PSOL, compõe com a esquerda do PSOL muitas vezes, mas... Gente, uma coisa interessante que a Marisa Ginac me lembrou aqui é que o Jones Manuel, ele trabalhou mais contra o Lula do que contra os bolsonaristas. O Jones Manuel, ele cresceu mais falando mal do Lula do que falando mal do Bolsonaro. Só para vocês terem uma ideia. Não é propriamente da esquerda do PSOL. O Tarcísio Mota também está sempre aqui com a gente, é um amigo da casa, eu gosto bastante dele também, também se manifestou. Por aqui sabe que eu sou do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. É um debate agora acontecendo no PSOL, que é o pedido de filiação democrática do Jones Manuel, que faz parte do PCBR, um outro grupamento político, mas que ainda não tem a formalidade de ser um partido. A filiação democrática é para que ele possa ser candidato a deputado federal por Pernambuco no ano de 2026. Então, eu quero dizer aqui que eu sou favorável à entrada do Jones Manuel no PSOL como filiação democrática para que possa ser candidato em 2026. Por quê? Porque eu acredito que o pessoal deve ser esse espaço para todo mundo que se reivindica de esquerda, socialista e revolucionário no Brasil. E o Jones Manuel é exatamente isso. É um intelectual, jovem, um militante. Estava ontem mesmo ajudando na questão da greve da Petrobras, que é uma greve importante da gente acompanhar. E é disso que nós precisamos. E de quebra ainda vai ajudar o pessoal a vencer a cláusula de barreira, esse absurdo imposto. Olha, tem um Rafa aqui que ele é fã do Jones Manuel. E vocês percebam que ele é justamente um lunático, né? Um lunático. Porque ele falou assim, ó: para de mentir, o Jones estava no mesmo palanque do Lula em 2022, falando que ia recuperar a Eletrobras e até hoje nada. Ele acha que recuperar a Eletrobras é assim: você pega um contrato, rasga e toma. É por isso que tu é um problema para a sociedade. Porque tu é da turma do Jones Manuel. Você é exatamente o que o Jones Manuel representa. A instabilidade política, a insegurança jurídica e o mundo de Nárnia que vocês criam do comunismo. Reestatizar uma coisa que foi privatizada não é desse jeito. Não é assim que funciona. Precisa de um monte de processo, precisa se comprovar algum tipo de ilegalidade, precisa de dinheiro, porque o Lula em 2022 não sabia que o Bolsonaro tinha acabado com o Brasil. Isso foi descoberto durante a transição. Ou seja, você, Rafa, você é só um comunista de sofá que não entende nada de governo, lei, economia e acha que a restatização de alguma coisa é simplesmente chegar lá e restatizar. Não! O Lula, quando entrou no governo, durante a transição, depois da eleição, quando ele já estava eleito, é que descobriram que tinha um rombo de mais de 300 bilhões de reais que o Lula, que o Bolsonaro e o Paulo Guedes tinham escondido. Foi na transição que a PEC da transição foi votada. A PEC da transição fez com que o Lula pudesse endividar o país em 150 bi para ele começar a governar. Então, querido, vamos falar de coisa real. Comunismo não é real. Comunismo nunca houve. Para de falar em comunismo, porque não vai ter. É só isso. Cai na realidade, mano. Vamos conversar aqui com a realidade, com o número. Pelas elites políticas que muitas vezes impedem que um partido tenha tempo para expor suas ideias se não atingir uma cláusula mínima. Então, que Jones Manuel venha para o PSOL, seja candidato, quem sabe, seja meu companheiro de plenário no ano lá de 2027. Vamos que vamos, só a luta muda a vida. Vem, Jones!
É, legal. Bom, muita gente falou, tá? Eu separei só mais uma, porque tem vários outros parlamentares, vereadoras, vereadores, deputadas estaduais, líderes do PSOL, correntes do PSOL, que ao longo aí de sexta-feira para cá foram se manifestando. Uma delas, a última que eu separei aqui, que ela mora muito no nosso coração, a gente tem acompanhado a trajetória dela, né, e acompanhamos a jornada dela lá no Mediterrâneo, rumo a Gaza, é a vereadora Mariana Conte do PSOL, lá de Campinas. Também fez uma manifestação importante. Fala, Mariana. Pessoal, você provavelmente já ouviu falar de Jones Manoel, um intelectual e militante pernambucano que tem cumprido um papel importante de divulgação do marxismo e tem travado importantes debates para o país. Como muitos sabem, eu fiz parte da delegação brasileira da Global Summit Flotilha, a ação internacionalista de ajuda humanitária que foi para Gaza. E o Jones Manoel, desde o primeiro instante, foi um grande companheiro que apoiou e deu uma grande visibilidade para a nossa missão. O seu partido, o PCBR, não está legalizado frente ao TSE. Então, a minha companheira, Sâmia Bonfim, fez o convite para que Jones faça uma filiação democrática e saia candidata a deputado federal pelo PSOL em Pernambuco. Sabe o que eu quero ver? Eu quero ver o seguinte, ó. O Jones Manoel eleito, aí ele vai lá no Congresso e o Jones Manoel, que é revolucionário, vai ter que seguir todas as leis, igual a todos os outros deputados. Olha que interessante. O Jones Manoel, que é revolucionário, ele vai entrar lá, ele vai ter que seguir a lei, que é igual para todo mundo. Aí é o fim da revolução do PCBR. O fim. E detalhe, ele vai entrar como deputado federal, lembrando que a cadeira de deputado federal não é dele. Então ele deve filiação partidária ao PSOL. Ele não pode sair do PSOL, porque se ele sair do PSOL, ele perde a cadeira entre o suplente. Porque a cadeira é do partido, porque quando você é deputado federal, você é votado de forma proporcional. Proporcional. Eu torço para que o Jones Manoel saia da fantasia e do discurso revolucionário e se torne um bom combatente dentro das leis. É isso que a gente quer. A gente quer o Jones Manoel como mais um pra frente, sem enganar as pessoas. Mais um cara lutando dentro das regras, que conheça a Constituição, que pare de bater no Lula, que pare de bater na Suprema Corte e comece a lutar pelo que realmente interessa e fazer frente contra a extrema-direita de verdade e não ajudar a extrema-direita a bater no Lula. É isso que a gente precisa. Espero que ele caia na realidade e faça isso. Eu tô torcendo por ele. A filiação democrática é um instrumento importante que o PSOL utilizou várias vezes para abrigar companheiros de organizações que, se dependesse da burocracia estatal, não poderiam sair candidatos na eleição. O PSOL nasceu com a vocação de ser uma ferramenta de luta da classe trabalhadora e de agrupar setores revolucionários e socialistas. O Diretório Nacional do PSOL está, nesse momento, discutindo essa proposta de filiação democrática. E eu quero aqui declarar o meu total apoio à filiação de Jones Manoel no PSOL. E quero dizer que eu desejo muito ver Jones Manoel. Olha, o Flávio Moura Júnior, ele tá corroborando aqui com o que eu tô falando. Ele falou assim, ó. Vitor, o Datafolha de hoje demonstra que a eleição será duríssima. Além de combater a extrema-direita, teremos que lutar também contra os tais web comunistas. Expor esse Jones Manoel é necessário. Exato. Eu não tô aqui falando do Jones Manoel. Eu tô aqui falando da contradição do Jones Manoel. Totalmente contraditória essa filiação dele no PSOL. Totalmente contraditório o PSOL ter aceitado. Mas já que é assim, a gente vai ter duas conclusões disso. O Jones Manoel vai sair da fantasia do comunismo e vai pela primeira vez pisar na realidade, porque ele vai ter que seguir todas as regras do parlamento, ele vai ter que seguir todas as regras da lei brasileira, né? Vai mudar tudo. Ele vai ter os mesmos benefícios que todos
os deputados têm, tanto de direita quanto de esquerda. E ele vai ter. Ele não vai mais poder nem enganar o povo dele com revolução, e ele também não vai poder mais fazer um enfrentamento direto ao próprio governo Lula, porque senão ele vai ajudar a extrema-direita, e a gente vai descobrir isso no andar da carruagem, no meio da eleição. Vamos ver como vai ser. Será que o Jones Manoel vai falar assim: eu sou o candidato a deputado federal contra o Lula que está acabando com os benefícios populares? Será que ele vai falar isso? Porque é o que ele fala no programa dele. Não sei, vamos ver. Manuel, junto de Sâmia, Glauber, Fernanda e da bancada do PSOL, cumprindo um papel importante de vocalizar as demandas e as lutas da classe trabalhadora lá no Congresso Nacional. Ó, tem um cara aqui chamado Bilu Bugalu. Bilu Bugalu. Ele falou assim, ó: fudeu, agora não pode criticar o Lula, esquerda cirandeira. Bilu Bugalu. Tem um telefone aqui na tela, ele não é de enfeite, tá? Você pode ligar pra ele aqui, meu WhatsApp tá ligado aqui. Aí você me liga agora e eu quero saber quais são as suas críticas ao governo Lula. Agora, liga aqui pra mim. Porque escrever essa frase é fácil. Eu queria saber como é que você vai explicar isso que você tá falando. Eu queria saber qual a tua crítica ao governo Lula. Eu quero saber o que você faria melhor. Liga aqui pra mim. Tô curioso pra saber, viu, ô Bilu Bugalu? Eu tô querendo saber qual é a tua ideia. E pode ser que Jones Manoel seja o primeiro deputado federal do PSOL no Nordeste. Por isso, todo apoio à filiação democrática do companheiro Jones Manoel. Grande camarada Mariana. Então é isso, mais gente se manifestou, provavelmente vamos saber disso no começo do ano que vem. Estamos aí já na reta final do ano, vamos saber disso no ano que vem. Bom, então é isso, gente. Eu tinha isso pra falar. Eu achei bem. Eu gosto de política. Peraí, começou outro negócio do nada aqui. Então, o Jones Manoel tá aqui, né? O nosso assunto era o Jones Manoel. Porque o Jones Manoel, desde sempre, eu tenho criticado não o conhecimento dele, mas sim as contradições políticas e as contradições da aplicabilidade do que ele fala no dia a dia, né? Porque a todo dia, quase todo dia ele demonstra uma nova contradição, né? De tudo que ele quer aplicar. E agora, para botar a cereja no bolo, ele se filia ao PSOL. Ou seja, ele usa uma estratégia para ele próprio, quando é para beneficiar a ele próprio os interesses dele, ele usa uma estratégia, que é a estratégia de se filiar no PSOL, porque pelo PSOL ele pode se eleger. Mas quando é para defender o governo democrático no nosso país contra os fascistas, ele não usa estratégia. Porque a estratégia seria o quê? Agora não é hora de criticar o Lula, porque a gente precisa defender primeiro a democracia. Depois, as minhas divergências com ele eu resolvo em outro âmbito. Aí ele não usa estratégia. A estratégia que ele usou foi o quê? Criticar o Lula para crescer nas redes. Vocês percebam que ele só usa estratégia quando é bom para ele. Ele usa estratégia e ele assume contradições para ele. Para benefício próprio. Agora, ele nunca falou assim, não, eu vou ser estrategista para não dar trela para a extrema direita e para proteger o governo Lula, que por mais que eu tenha divergências, ele é o governo democrático que a gente precisa e só ele tem condição de vencer. Então eu vou ser estrategista. Não, eu vou usar o Lula para crescer, e depois que eu crescer, os caras que me seguem insanamente, eles vão ter que votar em mim dentro do PSOL. Então entendam. Jones Manoel, grande estudioso, parabéns. Parabéns. Mas o resto é só contradição. É só contradição. Simples assim, tá? Ele só tem que lembrar, tá? Ele só tem que lembrar
que dentro do parlamento, Jones Manuel, não tem revolução. Lá tu vai ter que seguir, ó. Tu faz os seus discursos, mas você vai ter que seguir a lei. Vamos ver, tá? Eu espero que eu tenha ficado bem claro aqui meu posicionamento, tá? Expor todas essas contradições do Jones Manuel. Simples assim, tá? Olha, tem a Marli Andrade, falou assim: esses anúncios são umas chatices, atrapalham a live. Querida Marli Andrade, eu entendo, tá? Só um segundo, Jaqueline, Marli, eu sei que esses anúncios da live atrapalham, então o que eu indico pra você, Marli Andrade, é que você assine o YouTube Premium, que é bem baratinho, acho que é 20 e poucos reais, R$29, vale muito a pena, você não vai ver nenhum anúncio, então é muito importante, e quem assina o YouTube Premium também acaba ajudando o canal. Tá bom, Marli? Então, faça isso, tá bom, queridos? Bom, a Jaqueline Kimb. Olá, querida. Pera aí, deixa eu só responder um rapaz aqui. O Rafa falou assim: Vitor, você está nervoso. Cara, eu não tô nervoso, cara. Eu falo com esse ímpeto, porque, na minha opinião, o Jones Manuel podia ser um grande aliado da nossa democracia. Mas ele não é. É simplesmente isso que eu tô falando. É a minha opinião, tá? Só isso. Olá, querida. Pode falar, Jaqueline. Oi, boa tarde. É porque você conhece o Adriano, né, do Reflexões Contemporânea? Conheço sim. Então, é porque ele tá sendo processado e pode ser que seja o Jones, ele ainda não pode falar, mas deu a entender que foi o Jones. E ele tá sendo processado pelo Jones, mas assim, a gente tem que ter certeza, né? Eu não posso falar aqui que ele foi processado pelo Jones sem saber, porque seria uma alegação, né? Uma alegação ruim. Sim, eu sei. É que ele postou um vídeo, aí ele falou que mais pra frente ele vai poder falar. Aí como tu conhece ele, pode até, né, perguntar pra ele assim mais... Eu nem vou perguntar pra ele, porque ele não pode falar e eu também não vou poder falar. Então eu prefiro não perguntar, sim. Pra não ficar com isso entalado na garganta. Mas assim, eu espero que ele possa falar em breve. E assim, poxa, se ele não pode falar é porque colocaram um segredo de justiça, né? O que é uma covardia, né? Então, falaram que é uma banca bem pesada. E tudo deixou a entender que era o Jones, porque... parece que o Nassif deu uma entrevista falando que também o Atucci foi processado por uma banca bem pesada também do Jones. Por isso que deu a entender que foi o Jones. Não, tudo bem. Olha só, todo mundo tem o direito de processar todo mundo, ok. Mas o que ai, deu branco o nome dele, Jones? Do Reflexões. O Adriano. O Adriano. Por que o Adriano foi processado? Ele falou alguma coisa tão grave pra ser processado pelo Jones? O Jones que ataca... Porque ele falou que estão... Quer dizer, eu tô supondo que é o Jones. Supondo que é o Jones. Sim, falou que ele tá tentando calar a boca dele porque ele tá expondo as verdades. Mas ele não pode processar por nada o Jones. Não é assim que funciona. Sim, que nem ele perdeu também pro Atucci, né? O Jones Manuel perdeu? Perdeu. Mas o Jones Manuel tá metendo processo em todo mundo assim mesmo, do nada? Tá, falou que ele tá com uma banca bem pesada. Nossa, então vamos ver. eu acho um absurdo. Essa é a democracia do Jones? Não tô entendendo. Então, o Adriano fez um vídeo falando que é muito estranho, que ele tava até analisando que ele não tem tanta visualização assim nas redes pra ter tanto dinheiro assim. E pode ser que tenha pessoas por trás ali, né? Não sei. Aí, não sei, né? Eu não sei. A gente tá aqui falando coisas que a gente não pode provar, né? Então eu vou aguardar mais um pouquinho pra saber o que realmente tá acontecendo. Os processos, pelo menos aqui na minha live, os processos que eu tomei, eu fui processado até hoje por caras do 8 de janeiro, né? Todo mundo sabe disso. Alguns processos vieram com segredo de justiça, mas antes do segredo de justiça eu falei os nomes das pessoas que estavam me processando, porque não estavam em segredo de justiça, eles colocaram posteriormente, né? E eu não pude mostrar alguns processos. Mas, vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que não seja o Jones Manuel, porque se o Jones Manuel tá processando gente do âmbito democrático,
Cara, Então, sabe por que deixou muito aparecer que foi o Jones? Porque ele até falou assim, nossa, ele fala tão mal da justiça burguesa e tá usando a justiça burguesa. Eu acho que não é o Jones, olha, eu acho que não é o Jones, não. Eu duvido que o Jones, não é possível que o Jones Manuel esteja processando o Adriano, ainda mais o Adriano, eu não sei. Vamos esperar. Não faz sentido, né, o Jones Manuel fazer isso, né? O Jones Manuel faz duras críticas a todo mundo. Ele não seria o primeiro cara a não processar ninguém, né? A não ser que o cara faça uma calúnia contra ele absurda, né? Impute a ele um crime, mas vamos ver o que acontece, vamos ver. Sim, o Adriano falou que depois, quando o advogado dele deixar, ele vai revelar. E ele tava pedindo ajuda para poder arrecadar dinheiro para pagar o advogado. O ideal, mas ele não pode nem falar o nome da pessoa que tá processando ele. O nome pode, o que não pode falar é o assunto. Mas o nome pode falar quem tá processando. Ele falou assim que ele vai perguntar pro advogado. Ele postou um vídeo, acho que foi no dia 2 por aí, falando que estava pedindo ajuda para poder pagar advogado. Esses dias eu não vi os vídeos do Adriano. Acho que faz umas 2 semanas que eu não vejo os vídeos do Adriano. Eu preciso voltar a ver. É que o nosso algoritmo muda aqui. Eu mandei pra você o vídeo que ele tava falando que tá pedindo ajuda, e nos comentários ali ele tá respondendo e deixa meio que implícito que pode ser o Jones. Eu vou falar pra você que eu não acredito que seja o Jones. Eu acredito que seja outra coisa. Vamos ver, vamos descobrir logo em breve. Sim. Então, beleza. Tá bom, obrigado, querida. Um grande beijo. Obrigado. Beijo. Valeu, tchau. Bom, então vamos lá, gente. Olha, um abraço aí, tá, pro Adriano do Reflexões Contemporâneas. Um beijo pra você, querido. Eu sei como é ruim esse assédio processual, mas vai dar tudo certo. Você vai ganhar, querido. Tá bom? Vamos lá. Bom, a Cláudia falou assim: Adriano disse que é uma pessoa que tem muito dinheiro. Olha, tá mais pro cara do ICL, pro Eduardo Moreira, do que pro Jones. Né? Será que ele falou alguma coisa muito grave lá do ICL? Eu não sei. Vamos ver o que acontece. Bom, de qualquer maneira, queridos, é isso. Um beijo no coração de todos. Eu espero que o Jones Manuel mude a linha, né, dele estando no PSOL. Eu espero que o Jones Manuel abrace o Lula com todas as forças e reveja alguns posicionamentos, porque essa eleição de 2026 agora, desse ano, vai ser uma eleição duríssima, e o que a gente não pode é ter fogo amigo, né? De jeito nenhum. E que ele tente impor entre aspas, né? Porque impor de maneira democrática, eu não sei nem se essa palavra se essa palavra combine, mas que ele apresente as suas propostas, que o Jones Manuel caia na realidade e apresente suas propostas no parlamento de forma democrática, sem atacar o Lula. Vá lá, mostre como melhorar, tá? É assim que tem que ser feito. Olha, um grande beijo no coração. Se você gostou dessa live aqui, tá? Não deixe de ajudar. Vocês sabem aqui como é a minha luta diária. 2 lives por dia, de segunda a sábado, tá? E eu espero que vocês tenham gostado e entendido os meus posicionamentos aqui. Eu tentei de toda forma aqui expor as coisas com fatos, tá? Uma coisa que eu não gosto de fazer é achismo. Eu não gosto de achismo, tá? Eu tô aqui expondo com fatos e expondo de uma maneira que eleve o nosso campo democrático, tá? Então, é assim. É dessa forma, tá bom? O Thiago, ele mandou um superchat aqui, ele falou assim: entendo perfeitamente você, Vitor, mas e depois do Lula? Se Lula em 2026 vai ser apertado, imagina Haddad ou Boulos. Tô sem esperança de que o fascismo arrefeça e tenha uma nova liderança surja e cresça em 4 anos. Querido Thiago, nós temos vários nomes bons. Inclusive, eu vou falar pra você. Eu não duvido que depois do próximo, na minha opinião, o que seria perfeito para o nosso país? Mais um governo de Lula, mais 2 governos do Geraldo Alckmin, e depois o Flávio Dino entre para ser presidente depois daqui 12 anos. Daqui 12 anos, eu tenho quase certeza que o Flávio Dino vem para presidente, tá?
Nós também temos o Haddad, tá? Que daqui 12 anos, caso o Flávio Dino esteja extremamente incorporado no STF, o Haddad é a pessoa mais preparada para retomar esse país aqui depois do Lula, ou junto, ele como vice do Geraldo Alckmin, tá? Então, assim, tem muitas composições boas que podem acontecer, tá? A gente tem muita coisa pode rolar, mas eu vou falar para você, temos Flávio Dino, numa extrema necessidade democrática, temos o Flávio Dino, nós temos o Haddad, que pode governar esse país com o pé nas costas, tá? O Boulos não é para agora, tá? O Boulos é para depois do Haddad, tá? Então o Boulos vem depois do Haddad. O Boulos está sendo preparado desde já, mas o Boulos vem depois do Haddad. Eu acho que o Haddad ainda tem capacidade. O Haddad está ficando cada vez mais popular, e a gente vai ver o que o Haddad vai fazer, porque eu tenho muita esperança que ele vença o governo de São Paulo aqui, tá? Eu acho que ele vai dar uma grande virada, uma grande guinada e vai vencer o governo de São Paulo. E ele sendo governador de São Paulo, a notoriedade dele vai ser assim, vai ser outra coisa, tá? Vai mudar. O Haddad vai se tornar uma personalidade política muito, muito grande, tá? Então vai dar uma outra conotação política para ele, tá? E aí ele vai poder governar esse país também. Então nós temos muitos nomes, não fique dessa forma, nós temos muitos nomes bons que podem governar esse país com democracia, tá bom? O Carlos Alberto falou que não acredita em vida depois de Lula. Pode acreditar, querido, pode acreditar. Eu vou falar pra você que até o próprio Geraldo Alckmin, eu acho que tá transformado politicamente depois de ver o Lula atuando. Eu acho que o Geraldo Alckmin hoje, por questão de honra, ele seguiria basicamente o que o Lula faz. Tá? Eu acho que o Alckmin foi uma pessoa muito humilde e que tem total condição de assumir o país depois do Lula. Eu acredito muito nisso, eu gosto do Alckmin. Hoje eu tenho uma visão muito bacana do Alckmin, né? O Alckmin tem se demonstrado uma pessoa muito humilde, fiel, né? Leal e humana, principalmente humana, tá? Eu acho que ele merecia, sim, com dois governos como vice, como dois governos seguidos como vice do Lula, ele demonstrou humildade suficiente, humanidade suficiente, experiência suficiente para ele poder assumir esse país no próximo governo, depois desse governo Lula. E eu acho que ele vai ser eleito com muita... mas o Gado Faça um Pix, o Alckmin não virá sozinho. O Alckmin virá provavelmente com um vice do PT. O que eu acho é que o Alckmin vem como candidato a presidente, com o Haddad de vice, e depois o Haddad assume. Tá? Tem muita coisa, mas também pode vir uma mulher como vice, tem muita coisa para acontecer ainda, gente. Mas eu gosto, eu acho que o Alckmin tem sim, ele tem legitimidade para assumir esse país depois do Lula, tá? Eu acredito nisso.